A gaita, a vida, o universo e tudo mais. Um podcast sobre o mundo da gaita e outras cositas más. E com vocês mais um episódio do nosso querido podcast que agora está retornando à ativa. Hoje estamos conversando aí com Igor Kazuya. Bom dia, Igor Kazuya, tudo bom? Bom dia, Léo, bom dia, galera. Bom dia, e estamos aqui também com um time, né? O nosso time aqui do podcast, ó, Fernando Xavier, diretamente aí da Inglaterra, aí de Londres. Boa tarde, Xavier. Boa tarde, Kenji, boa tarde, Eisinger, Lucas, Kazuya. Boa! Isso, e aí em seguida aqui o Lucas Martini também com a gente. Bom dia, Lucas. Salve, Kenji, bom dia. Salve, galera. Eisinger, Kazuya aí, prazer. Boa! E Xavier. Last but not least aí, o Rodrigo Eisinger também com a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde pro Xavier e boa noite para quem estiver ouvindo à noite, né? Eu até me peguei chamando você de Rodrigo, cara. Eu nem sei quem é Rodrigo. Pra mim é Eisinger, né, cara? Quem que é esse cara? Bem-vindo aí, Kazuya, esse bate-papo aí. A gente está refazendo esse programa. Também, bom dia também para todo mundo. A gente está refazendo o programa aí com o Kazuya, porque a gente tinha feito, né, já um programa com ele, só que na confusão aí de mudança de servidor, a gente andou perdendo uns programas, e aí a gente achou legal aí, o Kazuya me procurou, né, perguntando se a gente não topava fazer um novo programa, e aí todo mundo topou. Acho que é uma oportunidade bem legal da gente retomar o projeto aí, né? E até atualizar um pouco a agenda aí, agora o Kazuya pós-pandemia, né? Quer dizer, dentro da pandemia, né? A gente tinha ele antes da pandemia, agora nós temos ele no meio da pandemia. Aqui a gente pode até... Fica até um registro histórico aí, né? De como que estava a vida dos gaitistas na época da pandemia, né? Vamos torcer para daqui a alguns anos a gente olhar para trás e pensar assim, putz, que perrengue que passou, né? Porque tá foda, né? Verdade. Como é que tá a pandemia aí, Kazuya? Cara, tá isolado, né? Estamos nessa vivência assim, bem mais solitária e tal. Acabou aquele negócio de tocar na noite. Então, assim, a gente tá se virando como pode, né? Mas, apesar de tudo, tem vários pontos positivos, assim, dentro das minhas questões, assim, tem vários pontos positivos também, sabe? Uhum. Então, no mais, assim, tá tudo bem, tudo encaminhando, conseguindo trabalhar com gaita, conseguindo dar as aulas, produzir, né? Foi um momento difícil, assim, né? O começo ali, porque dá o impacto, mas agora já se acostumando mais com o que tá acontecendo, então, mais acostumado, né? Então, fazendo render também. Eu vou até estender a pergunta para todo mundo aqui, na verdade, porque claro. A galera aqui do podcast sou mais robista aqui. Mas como é que ficou a vida pro gaitista profissional? Assim, tipo assim, vocês... Eu lembro que no começo o pessoal fazia muita live, mas eu não sei se dá certo esse modelo, se as aulas aumentaram ou diminuíram. Como é que a galera tá fazendo aí para se virar aí nessa nova realidade aí da pandemia como músico de gaita aí? Uhum. Alguém quer responder essa? Como é que é? Bom, fala aí, Kazuya. Fala aí mais ou menos como que anda a sua... Porque assim, eu acho que o Kazuya tem um trabalho online que me parece bem sólido de antes da pandemia, né? Eu imagino assim que você tem seu canal no YouTube, sua interação online sempre foi muito boa, né? Uhum. Eu não sei como que... seria legal você falar como que foi a transição no processo da pandemia, se isso aumentou muito a demanda, ou se ficou... Como que ficou para você isso, né? Uhum. No caso. Só uma observação. Na primeira gravação que a gente fez com... Ô Igor, é Kazuya ou Kazuya? Kazuya, pode... Kazuya. Isso. Kazuya. Então, na primeira gravação, você tinha 15 mil inscritos no seu YouTube, agora você tá com quase 45 mil. Olha só, verdade. Uhum. Cresceu muito o seu canal, né? Verdade, cara, verdade. Então, assim, entrou a pandemia, eu tava fazendo trabalho com algumas bandas e tal, tinha a minha banda de blues, né?
E também estava dando aulas via Skype e tudo mais. Eu já pensava em fazer lançamentos digitais de aula, assim, há um bom tempo. Na verdade, eu estudo isso desde 2013, né? Só que nunca foi muito a minha onda de... vou meter a galera num funil de venda e vou vender o meu curso, essas coisas, assim. Nunca achei muito justo, assim, né? Não sou muito de acordo com essa percepção de venda, assim, né? Mas com a entrada da pandemia, o pessoal estava fazendo realmente bastante live e estava fazendo aquelas produções à distância, né? Que todo mundo gravava da sua casa, juntava os vídeos, soltava na internet, aquela coisa. E eu já estava um pouco saturadão, assim, de dar aula via Skype particular, porque, para quem faz esse tipo de modalidade, sabe que é desgastante, porque cada aluno também exige bastante de você, assim, né? Tanto uma atenção quanto um direcionamento específico e tal. Então, é um trabalho de coach mesmo, né? Para o aluno se desenvolver. E aí eu repensei, né? Entrou a pandemia, eu falei assim, eu acho que agora eu vou lançar, então, esse modelo de internet, esse modelo já mais otimizado, porque daí também não fico vendendo todas as minhas horas de vida e dando aula e consigo produzir, consigo dar direcionamento a outros projetos também, né? E foi isso, na verdade, que eu fiz, assim, esse foi a minha saída foi essa, né? Tinha um público legal já, falei, então agora eu vou formar o curso e vou vender para esse público que quer e tudo mais, né? E vou continuar produzindo as minhas coisas. Então, de certa forma, aumentei a produção do YouTube, fiz os cursos, né? Hoje eu tenho o curso 2.0, que é um curso que vai do zero ao seu primeiro repertório e tal, né? O cara aprende os pilares da gaita, embocadura, respiração, empunhadura, e pega um primeiro repertório, são 16 músicas. E aí um curso de bends também, que é um curso que já vai para a onda dos bends e tal, fazer gaitinha choral, entendimento de posições, aquela coisa que vocês aí do mundo da gaita estão bem ligados, né? E foi isso, assim, então eu tenho trabalhado em cima disso e acabou aparecendo algumas parcerias, né? Como é o caso da loja Gaita Store, que é um pessoal de São Paulo que viu eu empreendendo, né? Fazendo as minhas canecas, fazendo as minhas camisetas e tal, e quis montar uma parceria. Então, foi meio que para esse lado, assim, o meu rumo, assim, né? Basicamente. Hoje você é o canal com mais inscritos Cara, no YouTube de gaita? Não. Tipo assim, do Brasil, eu acho que a Indiara é a estourada, né? Uhum. E aí, depois ainda tem o Rodrigo Brasileiro, né? Que deve estar com 70 mil, eu acho. Faz tempo que eu não entro no dele pra ver. Entendi. Né? Mas é isso aí. No caso do canal, por exemplo, eu não cheguei a ver o do canal da Indiara. Mas assim, a Indiara, até onde eu sei, ela teve um lançamento, acho que foi uma música que ela gravou, né? Que explodiu, né? Isso. Ela conseguiu mais visualização do que, tipo assim, um nível de visualização muito, assim, fora do normal, inclusive. E até até percebi que tem gente que capitalizou com ela, porque começou a postar a música dela, né? Nos próprios canais. Isso, Tutoriais, né? Além de tutorial, assim, porque você coloca lá, tem a música no canal dela. Ah, sim, tipo, repostando 2 milhões, também, né? 2 milhões, sei lá quantos milhões tem de visualização. Aí já tem canal que já colocou a música e tá, tipo, com 500 mil, sei lá. Tipo, de canal que repostou. Não só repost, né? Só que assim, eu não sei como que tá o trabalho dela, mas você tem um trabalho muito de tutorial, né? Uhum. Então, assim, eu não sei se o canal dela, assim, como que ela alimenta o canal dela com material, né? Mas eu sei que o seu canal, normalmente, ele tinha uma coisa, e que é um serviço que a gente tem visto bastante, assim, pessoal que ensina, que tem essa coisa do tutorial, né? Tipo, olha, eu vou oferecer coisas pro pessoal, né? Se o cara quiser vir para um curso, alguma coisa ali, ele já vem consumindo alguma coisa que você tá dando para ele também, né? Isso. E o seu canal tem bastante coisa de tutorial, né? Assim, eu acho bem legal essa parte, assim, que é essa... Que eu vejo, assim, que é como uma coisa que é complicada,
que fica no trânsito de umas duas coisas, que é a coisa assim, ou é muito iniciante, ou as coisas são muito avançadas, né? Normalmente você vai procurar na internet, assim, às vezes você tem coisas com muita visualização, mas que assim, é o cara mostrando elemento muito básico. Eu tenho a impressão de que você conseguiu reunir mais coisas ali, porque tanto você consegue chamar para o elemento mais iniciante, mas você já está dando pé no intermediário, que é uma coisa assim, que é uma lacuna que eu percebo um pouco, assim, que é a lacuna do intermediário e de outros estilos, né? Que você faz muito bem, assim, acho bem legal esse trabalho. Como que é isso aí? Como que é você pegar... Como que é o trabalho de fazer essas adaptações, por exemplo, de pegar um reggae ou pegar alguma outra coisa assim que você coloca ali com os tutoriais? Cara, é bem massa, o Rodrigão. Valeu mesmo. E eu acho que esses são os dois pontos assim que são os diferenciais do canal, se eu fosse falar mesmo assim sobre o canal, né? Mais incisivamente assim essa questão de ser uma coisa mais abrangente em questão de estilos musicais, né? Eu não sei se vocês conhecem a minha história, assim, mas quando eu cheguei para tocar na minha primeira aula lá com o Gigo e tal, eu falei para ele, assim, mas eu não quero tocar blues, eu quero tocar reggae na gaita. O Gigo não sabia nem o que fazia comigo, porque, tipo, a galera buscava ele para tocar blues, né, para tocar gaita, tipo, de verdade e tal, né, essa coisa. E eu sempre tive o lance de gostar do som da gaita, mas não ser aquele bluseiro, não ser aquele cara que só toca blues e tal. Então, o lance de formar esse material é uma coisa muito íntima minha, na verdade, porque tudo que eu ouço, tudo que eu, né, desde um solo de saxofone, de trompete, a uma música cantada, pop, o reggae, essas coisas, eu tento jogar pra gaita. E aí tem toda aquela questão da percepção do gaitista, né, de saber em qual posição aquilo vai soar e não vai ficar tão duro, né? Porque a gaita é um instrumento difícil de cantar como uma voz canta, né? Então, daí dentro desse processo, assim, é assim que acontece. Eu vou me identificando com as músicas, achando as posições legais e tal, e faço as versões pra galera saber, né? E é isso aí. Bom, perguntar até essa questão, assim, já que você está falando da questão da posição, né? A gente já tem umas discussões aqui nos podcasts aqui, se a gente vê, se você ouviu alguns, assim, porque a gente já teve muito essa questão do como ensinar posição ou se posição é válida, né? Porque a gente tem uma discussão bem assim, porque... É um pouco polêmico na questão do negócio da posição, né? Realmente ela, em termos práticos, ela facilita uma visão. Né? Ela facilita uma visão, né? Que é a questão assim, puxa, você fala posição, né? Você fala que a distribuição de notas está ali, né? Ao mesmo tempo que, assim, gera bastante confusão, né? E aí até vai de encontro com essa coisa de outros repertórios, que, por exemplo, quando eu aprendi, posição para mim era uma coisa assim, blues, né? E aí, quando você parar para pensar, você fala, aí eu lembro que tinha gerava uma confusão muito grande, porque fazia assim, tipo, posição, aí tem a posição, a terceira posição, que é a posição menor, a quarta posição é a posição menor, né? Gerava uma coisa meio maluca, assim, porque eu falava, mas e os outros tons, né? Daí quando eu comecei a entender um pouco como tonalidade, escala maior e tudo mais, eu falava, mas se para fazer escala maior de sol, né? É posição também, né? Como que fica? Porque daí, eu sei que eu tava vendo, assim, próprio Howard Levy, por exemplo, né? Chegou a sessão falar do Howard Levy todas as vezes que estiver no podcast. Marcamos o cheque aqui, né? Conseguiu falar do Howard Levy. Mais um programa. Sucesso aí. Inserindo o Howard Levy aí. Pode estar falando de qualquer coisa, né, cara? Putz, vai ter que colocar. É engraçado porque eu vi um vídeo dele falando de... É bem engraçado, é bem interessante, porque eles usam muito o termo posição.
Só que eles falam de posição, só que daí você tem que ficar, ou de certa forma você tem que ficar meio que se corrigindo dentro do termo posição o tempo inteiro, porque você precisa ajustar. É a posição em tal tonalidade, sabe? Tá me entendendo, assim. Sim. Como que você faz para passar isso? Porque eu, por exemplo, quando eu tô dando aula, eu tento evitar, eu não chego a falar de posição. Acho que num momento mais, num primeiro momento, eu vou falando das notas, principalmente quando você está iniciando, que você está trabalhando com um aluno com a gaita em dó, por exemplo, né? Tem essas notas aqui e tal. Quando você está no blues em sol, as notas são essas que a gente pode usar na pentatônica, mas a gente pode usar um mixolídio, sabe aquela coisa toda assim. Mas quando vai falar de posição, você fala segunda posição, pra mim é um negócio assim, vem muito na cara. Você, puxa, é a posição da gaita pra tocar blues, né? Mas ao mesmo tempo, assim, não sei assim se eu tô conseguindo explicar exatamente. É que assim, é meio um tema complicado. Alguns outros gaitistas já falam, não, eu não gosto de usar o termo posição. Até a brincadeira, né? Pô, qual que é a posição para tocar? É de pé ou sentado? Posição é muito complicado mesmo. Então, ela funciona para. Desculpa. Pode falar, Xavier. Funciona para umas situações bem específicas, assim, né? Principalmente quando você está tocando blues, eu acho que pode funcionar muito bem. Quando você fala de uma digitação mais simples, assim, numa harmonia mais simples, uma harmonia bem limitada, assim. Agora, porque tocar em sol maior na gaita em dó é segunda posição, com a sétima maior? Né? Para mim é. Para você é? Certo. E se eu tocar em mi menor na gaita em dó, que é a mesma escala, é quinta posição, então. Certo. Isso. Então, assim, que benefício que você tem falando em posição? Cara, eu acho que tudo depende do degrau, do estágio do aluno, né? Se a gente tiver igual, direcionando aí para didaticamente falando, né? Como foi colocado no começo da questão, eu acho que o conceito de posições que vocês todos, né, comentaram aí, que é também o que eu acho, ele facilita, ele é um facilitador, né? Mas quando o gaitista atinge outros níveis, ele vai precisar criar um entendimento mais profundo do que é isso, saca? Então, até o momento, ele vai ser bom, né? Porque é uma harmonia mais simples, que aquelas notas e aquele caminho e aquele desenho dentro da gaita vai funcionar naquela posição, né? Que é o estágio do aluno, no meu caso, o aluno do curso de bends, né? Que ele está no segundo estágio da gaita, está aprendendo os bends, está aprendendo a fazer a gaitinha chorar e está entendendo que existem relações que funcionam bem, né? Mas aí é esse estágio 2. Quando ele vai para o estágio 3, que já, ao meu ver, já vai começar a entrar um overblow, né? E uma questão mais profunda de harmonia também, que a coisa começa a aparecer uns outros acordes, né? Vai entender a fazer um 2/5 e tal. Aí sim começa a entrar de fato a teoria musical e o conceito de posição. Não é que ele não vale mais, ele serviu bem até ali, mas ele começa a se dissolver para o aluno virar um músico de verdade, né? E não um músico de posição, entende? Né? Seria mais isso, assim, a minha ideia de como ver, né? Dentro da linhagem do ensino, assim. Entendi. Não sei se deu para ser claro, assim, porque igual, quando fala a terceira posição é a posição menor, ou a quarta posição é a posição menor também e tal, tipo, eu passo assim para os meus alunos, né, mas pelo estágio que eles estão hoje, né, que é o segundo curso que eu tenho. Mas quando chegar no curso 3, ele vai saber que existe uma terceira posição maior e uma menor, e 3 menores, na verdade, né? Então, assim, é bem gradativo, assim, porque também dentro de todo esse contexto a gente tem que entender que não é todo mundo que quer tocar pra caramba e que tocar profissionalmente e tal.
E se o cara só quer tirar uma vibe, velho, ele sabendo as 6 posições ali, as primeiras 6, putz, 7 se você colocar uma 12ª, não, as 6 primeiras mesmo, ou a 11ª se você colocar também, pô, o cara já sai tocando bastante, sabe? Uhum. Né? Eu acho que eu também falava em posição para os meus alunos que estavam começando, mas a questão o que fica na minha cabeça é o seguinte, afinal, o que é posição, entendeu? No final das contas, é só a relação entre a tonalidade da gaita e a tônica da música, porque ela não fala nada mais do que isso. Você não sabe se é maior ou menor, a digitação pode ser diversa, pode ser um monte de coisa. Agora, para quem está começando, você fala segunda posição, a escala blues, pentatônica, e é isso, né? Escala blues e a pentatônica, e o mixolídio. Então, mas na verdade... Terceira posição é dórico, ou escala blues. Uhum. Na real, eu já falo esse termo mesmo, que é isso que você colocou, Xavier. A relação de tonalidade da gaita com a tonalidade da música. Para mim, isso é posição. É a tonalidade da gaita e a tônica da música, né? Não necessariamente a tonalidade, porque pode ser maior ou menor. Isso, beleza. Ou do acorde, de repente, né, também. Se eu pensar em acorde, sei lá. Eu acho que também esse lance da posição, né, eu penso dessa maneira também. Se for para usar esse termo, seria mais com relação à tônica e à gaita, né? Uhum. Tipo, eu acho que faz mais sentido, porque se você começa a falar menor, maior, aí gera mais confusão ainda do que já é, né? Uhum. Aí pra cabeça de quem tá aprendendo, assim, acho que gera mais confusão, não sei. Eu tenho a impressão de que, assim, quando a gente pensa numa condição mais tonal, por exemplo, onde a música não vai modular, não vai ter muita coisa assim, né? Ou no caso, por exemplo, do blues, em que, por exemplo, porque quando a gente fala de posição dentro do blues, normalmente a gente acaba trabalhando com aquela pentatônica, por exemplo, a gaita em dó tocando em sol, né? Uhum. Normalmente, assim, você não vai... eu tenho essa impressão. E aí o que acontece é que se você tiver que dar um passo numa direção onde a coisa complicar um pouco mais, né? Aí assim, já começa a ficar um pouco... Já tem que trabalhar bastante com o aluno, porque você tem que ficar pensando, puxa, e agora aqui? Agora, nesse momento aqui, ele foi para qual posição? Para qual momento? O que eu uso, né? Uhum. Aí, assim, eu acho que a discussão assim, é uma discussão que tem... Porque eu acho que vai variar a linha de cada um, né? Eu só quis pôr esse elemento polêmico, porque você estava falando do contexto de posição, né? Uhum. E eu tenho visto que, assim, é uma coisa que... Eu acho que, na realidade, dos gaitistas, assim... De alguns gaitistas aqui no Brasil, a gente aqui, por exemplo, já discutiu, assim, que que a gente não usa e não usa, né? Porque, assim, acaba que se em algum momento a gente... É aquela coisa, você precisa saber o conceito, mesmo não usando, porque vai chegar um aluno e vai te perguntar sobre posição. Uhum. Né? Justamente para poder explicar, né, Eisinger, essas questões também, né? Você acaba precisando também desenvolver e saber, né? E para poder passar, né? É bem isso, né? Tipo, às vezes a questão né, a gente não precisa ficar focando nesse assunto, nessa discussão, mas acho que eu quis levantar mais esse ponto, assim, para saber o que você acha, porque eu acho que varia de acordo com quem dá aula, né? E aí a gente fica mesmo em dúvida, assim, né? Às vezes e fica para cada caso. Porque a gente já, por exemplo, sei lá, a gente já tem uma certa experiência com a gaita. Se fala, eu já tô até desacostumado de posição. Se quando fala às vezes posição, eu tenho que fazer umas contas na cabeça, tem hora, porque eu tá fazendo, pô, sexta posição, calma, é aonde, né? Se me fala o tom, eu falo assim, tá em tal tom, eu já faço a conta um pouquinho mais rápido, por conta de que eu não tô acostumado com as posições. Assim, tipo, quando passa da terceira posição, eu já tenho que estar pensando em fazer conta, sabe?
Porque não, é lá, né? Ah, lá na Gaita em Dó, tá. Aí assim, mas você fala a quarta posição, calma aí. Ah, tá, é o tal grau, não sei o quê. Mas assim, mesmo assim a gente é um assunto que assim, se alguém tá ouvindo aqui agora, de repente pode estar pode ficar meio confuso que a gente tá falando as coisas aqui, né? A gente tá um pouco mais acostumado. Se vem um aluno com essa bagagem, provavelmente eu vou ter que saber um pouco sobre o conceito, né, para passar alguma informação do jeito que eu penso. Mesmo assim, eu tenho que saber o lance de posição, né? Mas enfim, acho que é um... Posso engajar aqui num outro assunto, então? Pode, fica à vontade. Porque esse é um assunto polêmico, cara, que inclusive eu e o Lucas, a gente participou do challenge do Constantin, né? É verdade. Com o Jason Reed. E aí, cara, um outro assunto polêmico que eu gostaria de saber como vocês classificam os alunos de vocês. Como você classifica que um cara é iniciante, intermediário ou avançado? Qual que é a referência disso? Aí outra polêmica, então... bem polêmico. Nossa, eu acho... Então, aí retomando, aí parabenizando também o Igor, que ele acabou vencendo o concurso lá do Constantin, né? O pessoal depois... Dá pra acessar lá, né, o vídeo no seu canal, tá lá, né? Tá sim, Lucas. No YouTube, né? Isso. Pois, chamando aí pro pessoal conferir lá. Dar os parabéns, porque ficou muito bom, cara. Eu vi que você mandou meio no último, meio no final ali, né? Parabéns aí, hein? Foi show, galera. Foi acompanhando. Quero não, ver. No final eu falei, caramba, porra, tá foda esse negócio. Vamos fazer um serviço aí pra quem estiver ouvindo aí. Como é que a pessoa que quer ver lá o resultado da competição, como é que ela faz pra achar lá o canal do Constantin aí? Vamos lá. O Constantin é Constantin Reinfeldt, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Constantin com K, não é isso? Isso. Não tem a Carol com K, tem o Constantin com K. Isso mesmo. E, inclusive, o som, né, que eu sugeri aqui pra gente harmonizar é o mesmo som da live, da nossa primeira tentativa lá da live. Que, inclusive, aí retomando o assunto anterior, é um som que não tem posição, porque é um som modal e tal. Eu fiquei pesquisando e, não tem, tá ligado? Né? Então, é uma referência. Sacanagem. Fez uma sacanagem musical. O Constantin, musical, né? Isso é coisa de nego do bebop, mas tudo bem. É uma sacanagem musical aí com a galera. Então, mas tem lá, né, o canal do Constantin, tem lá no meu canal também, eu tô referenciando ele, o Jason, né, que são gaitistas, assim, acredito que pro Lucas também, né, que é da mesma geração, assim, gaitistas que foram muito influentes pra gente, né, aqui no Brasil e tal, e são ainda. Então, tá tudo lá relacionado e referido, tudo certinho. Quem quiser conferir, tá bem legal. E onde que, dentro do canal do Constantin, tem uma playlist com... Daí é o seguinte, na verdade ele soltou um vídeo lá falando do challenge, né? Dessa competição. E aí na descrição desse vídeo tem o acesso ao Twitch dele, que é uma outra plataforma, né? Tem o app e tal. E aí quem quiser entrar, dá pra ter esse contato direto com o Constantin também nos grupos dele lá e tudo mais, né? Então para ver o vídeo é melhor entrar no seu canal, né? Isso. Direto. Pela Twitch, né, que foi o vídeo do concurso saiu na Twitch do Constantin. Twitch é aquela plataforma de o pessoal que faz streaming de jogo, não é? Isso, e o Constantin tem feito muita live de gaita por lá. Eu não tô acompanhando muito, eu confesso. Apesar de que sim, cara, eu acho que ele e o Jason Reed foram, assim, até hoje, eu gosto sempre de ver os vídeos dessa galera, assim, porque eu curto bastante o som dele. Galera manda bem, esse né? O disco aí que o Igor falou, aquele Auge Ed, né? Pô, eu acho, quando eu ouvi, assim, eu fiquei impactado, assim, com o som dele, achei totalmente diferente, assim, foi um negócio que eu sempre acompanho, também, né? É isso, mas... Legal, mas vamos explicar pra galera que não tá ciente,
o desafio aí que o Constantino colocou pra galera, qual que era o desafio e por que o Igor... Então, foi o seguinte, né? Era um desafio que tinha que mandar um funk blues em terceira posição nessa onda de... minor funk blues em terceira posição, né? Ou seja, em tom menor mesmo, em 12 compassos, ou que respeitasse mais ou menos essa linha dos 12 compassos. E aí o Constantino colocou uma relação de backing tracks que poderiam ser usados, né? Eu mandei mensagem para ele perguntando qual que era o tempo que deveria ter. Aí ele falou que, tipo, como já tinha uma demanda grande e tal, era bom não ser vídeos muito longos, então 1 minuto e pouco. Aí o que eu fiz? Pô, vamos dar uma força pro Constantino e uma força pra galera da comunidade do Brasil. Vamos participar em peso. Eu fui lá e gravei um vídeo falando desse challenge também para reforçar o impacto na galera, né? E o Constantino repostou, curtiu pra caramba e tal. E eu não sabia que era por votação esse lance aí, de quem que vai vencer, né? Eram três modalidades, o beginner, que é o iniciante, o intermediário, o intermediate, e o advanced, que era o avançado. E como que ele classificou, né, esses 3 níveis? O iniciante só podia usar nota simples, não podia ter bend, não podia ter overblow. Então você teria que tocar esse minor funk blues usando apenas o sopro, né, digamos assim, as notas simples. E aí o intermediário podia usar bends, né? E o avançado, overblow. Por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, porque o Howard também classifica assim, né? Classifica pela habilidade do cara de produzir nota, então. Isso, pelas técnicas, né? Uhum. Sem bend, com bend, e aí bend overblow. Devia ser o contrário, né, cara? O cara que ganhar usando só nota limpa devia... Também pois fogo, é, né? bicho. Foda, né? Mas é interessante, né? Porque, tipo assim, é uma onda... Tem muito instrumento, né, que tem esse problema, né? Do, tipo, igual trompete, assim, que você tem notas que você tem que produzir na embocadura ali, né? Tipo, se você não souber fazer aquilo aí, você não tira a nota, né? Uhum. É muito estranho, né? Imagina se fosse um piano, dependendo do tamanho do seu piano. Nível que você tá. Se você tem um gran piano, você é fodão. Tem um pianinho pequeno. Você tem um meio teclado MIDI ali, né? Pra você só dar as notinhas ali, né? 1/8 ali. Mas legal, cara. Então o critério foi esse. E aí vocês querem voltar para a discussão aí de como que separa os iniciantes dos intermediários e dos avançados? Como é que... Deixa eu só terminar essa história. Só concluir, né? Concluir a história do Constantino, a gente volta para a separação dos alunos aí. Isso, porque rolou essa polêmica lá. O que aconteceu? Eu peguei um backing track que eu falei assim, eu não preciso usar overblow nesse backing track. Eu entrei no intermediário. E não usei overblow e fiz o meu som lá do jeito que eu queria e tal, e achei que ficou muito legal. Enfim, só que quando eles estavam vendo os vídeos, né, eu não sei se o Lucas pegou essa fase junto lá no ao vivo, mas o meu foi um dos últimos do intermediário, né, porque eu realmente mandei na última hora, assim, produzi no dia e mandei. Eu cheguei atrasado, Igor. Eu vi, assim, eu vi o começo só do último lá. Aí por isso que eu até perguntei pra você no chat, né? Aquela hora, já passou o seu, porque eu já tava achando que ia ser ali na última, né? Até então, a classificação avançada. Aí gera, né? Que gera muita controvérsia, mas vamos lá, continue. Beleza. E aí foi isso, né? Só que quando eles ouviram o meu, eles falaram assim, putz. E a galera vai votando, né? Enquanto tá rolando a live, eles vão falando lá no chat e tal. Eles falaram, mas o cara é avançado, não tem como ele competir com a gente do intermediário. E tudo bem, só que até então eu só tava seguindo as regras do jogo. Porque eu falei, não tô usando overblow, eu vou no intermediário, é aqui que tá, né? Aí a galera ficou achando que você tava forçando a barra pra ganhar em alguma categoria, né? Do tipo assim, o cara é avançado, mas ele tá deixando de usar os overs só pra poder ter mais chance no intermediário. Foi isso que ele pensaram. E assim, acabou que, deu tudo certo, porque, tipo, beleza. Então, o Constantino falou lá e tal, o Jason também, você é avançado, não sei o que. Eu falei, então, demorou, joga eu pra avançado lá, suave.
E aí acabou que o meu aluno, o Júlio Portela, levou o intermediário. E isso foi muito legal, porque isso também tem toda uma coisa, né, do professor coruja e tal, e ver o aluno ali levando. Pô, foi bem incrível, assim, para mim. E aí jogaram eu pro avançado e tal, e rolou todo o avançado. E realmente, assim, cara, tinham caras muito bons no avançado. Tipo, caras do nível do Constantin mesmo. Aquele de Urage lá. Tem uns caras muito bons, assim. Então, acabou que daí a gente foi pra votação no avançado. E eu acabei levando, assim, né? Você levou no avançado? Levei no avançado. Ó, beleza, hein? E seu aluno no intermediário? Isso. Nossa, foi. Maravilha. Legal, hein, meu? Só que assim, eu não sei se soou muito bem pra eles, eu não entendi muito assim essa questão, entendeu? Porque até se for me colocar do lado daqueles caras que estavam tocando, você tá doido, os caras tocam muito, tá ligado? E usando over e tudo mais. Acabou que eu levei sem usar over, mas também era uma coisa de votação, né, do challenge e tal, então, tinha uma galera, meus alunos lá que votaram, que me ajudaram, né? Não tô desmerecendo o meu trabalho, achei que ficou muito bom também a minha versão e tal, mas era um challenge com votação do público também, né? É difícil você julgar, né? Assim, na verdade, assim, quem é melhor que o outro ali nesse campo artístico, né? É um negócio complicado, né? Uhum. Assim, a gente tem, obviamente, uma noção assim do que parece melhor do que o outro, né, e tal, mas daí você virar e falar assim, cara, esse aqui é o melhor, é um negócio meio, sei lá. Mas assim, na cabeça das pessoas tem que ter, né, tipo assim, uma espécie de ranking, alguma coisa assim, eu não sei. Eu acho que tudo dá para se analisar, né? Então essa questão aí dos níveis, por exemplo, eu também classifico assim. Uhum. Né? O Pela cara técnica, que é iniciante, né? Isso, o cara que é iniciante não faz bend, o cara que é intermediário tá fazendo bend. Uhum. E o cara que é avançado faz overblow, beleza, né? Uhum. Só que isso, talvez dentro de um challenge e tal, isso também vai ser polêmico sempre, se você só manter isso, sabe? Não é assim. Uhum. Agora, por exemplo, só fiquei curioso aí pelo básico, assim, tipo, apareceu alguma coisa legal no nível básico, assim, é capaz de sair um improviso bacana só com as notas básicas da gaita sem produzir ali, ou ficou com som de básico mesmo, assim, no básico ali? Ficou com som de básico e tal, ficou bem iniciantezinho, assim. Mas aquelas coisas, né, de ir andando nas notas, terceira posição e tal, aí vai criando aquelas melodias mais tranquilas, não teve... Porque, quando rola... As diatônicas, né, digamos assim, né? Isso, aquela região mediana da gaita, né, e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que a percepção também precisa ser melhorada, assim, quando a gente vai participar de algo, que é o quê? Pô, é um funk blues, cara. Você tem que respeitar a linguagem de um funk, né? Então você tem que fazer as frases, tem que respirar, aí você tem que, né, remencionar aquela frase talvez de um outro jeito, colocando um efeito. Então tudo isso eu acho que é muito válido quando a gente está dentro de um challenge e tal, e ter essa percepção para estar dentro do estilo que eles estão pedindo mesmo, né? Faltou talvez ali um júri mais qualificado, né, do que simplesmente opinião popular, assim, né? Uhum. Eu nem sabia disso também, na verdade. A hora que eu cheguei lá, eu falei, nossa, é votação, cara, que doido. Interessante. Mas tava pensando aqui, né, essa divisão do intermediário, iniciante, avançado, né? Little Walter, intermediário, Sonny Boy, intermediário, George Harmonic Smith, intermediário. Tá vendo? Tá vendo como é? Bob Dylan. Todo mundo intermediário. Não, mas Bob Dylan intermediário ou iniciante? Bob Dylan iniciante. É difícil, né, cara? Eu acho muito difícil esse tipo de categoria a partir desse espectro, né? Mas assim, aí tem a questão do concurso, tem a brisa deles lá. Eu acho que também não vira esquentar muito, né, sobre isso, que também acho que isso gera mais conflito, né? Por coisas assim, que, pô, o que valeu de tudo isso também, independentemente,
é de ver justamente uma galera de outros países tocando aí aqui no Brasil, né? Tem aquele Marco lá da Itália que eu não conhecia também, puta sonzeira. Uma galera que também a gente acaba não conhecendo, né? Aquele Jurage eu conhecia do YouTube, porque eu acessava também. Ele tem uns tutoriais bem legais, cara. Tem várias dicas, né, mano? Mas foi bacana por conta disso, né? Ver a diversidade também. Apesar também de ser, né, essa questão de ter um fator ali limitante, né, do concurso, né, de jogar também com esses termos e justamente essa questão da terceira, de colocar, né, esse termo da terceira posição. Eu acho que poderia ser algo mais livre, né, e mais bem também, acho que estruturado nessa questão aí de apuração aí, sei lá, né, de votação, ou fazer 2 categorias, assim, mas aí é uma falta de organização aí, com uma crítica ali da parte deles. Eu acho que foi, né, de qualquer maneira, válido e tal, divertido aí. E eu acho que, assim, quanto menos também conflito a gente gerar com essas coisas, acho que é até melhor. Lógico, tem que questionar, né? Eu acho que é válido até essa questão. E no fim, acaba sendo também uma questão muito subjetiva e, enfim. Mas isso deu confusão, eu não acompanhei. Deu confusão, assim, teve gente que reclamou. Como é que é? Eu também não, pra falar a verdade, depois eu não acompanhei muito, não. Não, acho que ninguém reclamou assim, sabe? Mas o que eu senti, assim, principalmente porque eu ganhei a parada, é que não ficou um incômodo, tá ligado? Eu senti isso. E quando que, na verdade, essas coisas que o Lucas falou são realmente as coisas mais válidas do projeto. E o meu intuito desde o começo, igual sempre foi com a questão da gaita, divulgação, comunidade, crescimento, agregar, tá ligado? Então, por isso eu fiz o vídeo no YouTube, por isso eu chamei a galera do Brasil para participar, por isso eu coloquei no Telegram, porque eu queria ver os meus alunos também participando disso e tendo uma expectativa, né? E se sentindo dentro de uma parada grande, porque era mesmo, né? Então, assim, mais em relação à premiação, assim, acho que não soa tão legal, né? Mas é uma coisa deles, é isso mesmo. O que importa é que a comunidade fortaleceu, o Brasil tava em peso lá, acho que, tinha muito gaitista brasileiro lá, saca? E essa é a nossa função, né? Essa é a nossa função, mostrar que a gente tá ali, que a gente tá aprendendo também, que a gente tá empenhado, que a gente se fortalece, né? Então tem muita coisa assim que, às vezes, eles não conseguem enxergar isso também, sabe? Né? Porque não é uma coisa só musical, é bem maior que isso, na verdade. O Brasil tem uma comunidade muito forte da gaita, assim, né? Tipo, e quando resolve encampar algumas coisas nesse sentido, né? De campanha, de participar, né? Eu acho que, assim, talvez o que possa ter gerado um pouquinho de conflito com isso é porque esses challengers, assim, quando ele é aberto, né? Às vezes ele não movimenta tanta gente, mas, assim, né? Como tinha uma certa premiação, pode ser que isso tenha gerado desconforto para alguns, né? Por um lado. Mas essa questão que você está falando, que nem, né, do iniciante, intermediário, avançado, por exemplo, o Bob Dylan fazia um pouquinho de band, né? Então ele entraria. Intermediário. Mesmo não, né? Mesmo não merecendo. Que ele merecesse, mas se band for critério disso, é que, então quer dizer que na cromática todo mundo é avançado, porque é só apertar o botão, né? As notas estão tudo lá, porque... Não, mas assim, eu entendo. É que assim, eu, por exemplo, quando eu vi esse desafio, eu até falei com o Lucas, eu pensei em mandar. E aí eu entrei no Discord, né? Porque tinha lá o negócio para mandar lá no Discord e tal. E eu fui vendo a galera tocando, eu falei assim, porra, mas eu não vou nesse avançado, não, né? Acho que eu vou ter, se for, acho que eu vou ter que ir nesse iniciante aí, mas eu vou querer fazer uns band. E aí, como faz? Realmente, assim, essa questão que você falou, né, que gera o que é? Eu não me considero um avançado, né? Então, assim, no nível desses caras, ainda muito menos, assim, conheço as técnicas até, mas, assim,
Aí realmente leva uma questão. E essas coisas de concurso, é legal pra caramba participar e tudo mais, né? Mas existe uma subjetividade ali, né? Que acho que a gente fica, né? Assim, porque assim, eu, por exemplo, se eu estivesse numa banca julgando e eu ouvisse, pô, eu sei que você, por exemplo, quando eu ouvi, eu achei muito bem construído o que você mandou. Uhum. E se a gente for entrar num campo de polêmicas relacionadas a esse negócio aqui, como a gente tá falando em português, os caras não vão ouvir mesmo. Então não vai ter problema. Não vão entender. Eles não vão entender nada. Não vão entender. Só se os caras resolverem traduzir. Não, é que assim, em alguns casos, os caras estavam tocando com bastante técnica, mas não estava muito bem construídas as ideias. Exato. Eu achei que não estava muito bem construído, assim. Por isso que assim, me surpreendeu quando quando eu vi a sua gravação. O Lucas fez uma gravação super legal também. Uhum. Aí teve alguns caras que, assim, eu realmente, assim, tecnicamente, ouvindo, se fosse fazer assim, nossa, vamos fazer uma avaliação técnica. Pô, os caras tocaram muito bem, mas tinha alguns casos, assim, que acho que na hora ali parecia... não ficou tão musical quanto eu gostaria. Então, cara, às vezes assim, pô, esse cara impressionou. Mas eu acho que se eu fosse classificar por algum critério musical, eu ia falar, bom, acho que esse aqui tá, por exemplo, acho que o do Igor tá legal, porque nesse critério musical eu acho que ficou bacana. Né? Então isso leva muito questionamento, né? Tipo, putz, como que avaliar isso? Pô, o quanto o cara tocou rápido, né? Quantos overblows o cara usou na música, né? Tipo... exato. Nesse sentido, né? Mas é um negócio subjetivo. Mas esses desafios eu acho assim que são interessantes. É legal movimentar a galera para se... eu falando e não participei, né? Tipo, eu fiquei com medo. Mas... eu falei, hein, manda lá. O Lucas foi, tá? Não, mas eu tipo falando não, porque a galera tem que ir, porque é um negócio muito importante, tem que participar, e eu sou o que tá falando que deu pra trás. Tudo bem. Aqui, mas vamos aproveitar esse gancho então, pra gente sair da parte técnica e pra parte musical de repente, porque, por exemplo, a gente falou no começo aí da conversa, da produção, né, do tipo assim, das coisas que o Igor tava trabalhando e tal. Eu queria saber um pouco mais, assim, sobre esse lado mais da arte mesmo, né? Tipo assim, sair um pouquinho ali da técnica e tipo assim, cara, você tá com alguns projetos, você tá caminhando, compondo, né, algumas coisas ou participando de alguns projetos. Eu queria saber um pouco mais desses projetos, para que direção que você acha que você tá indo musicalmente falando, assim. Como é que tá esse lado aí da produção musical sua aí? Bacana. Cara, no momento, assim, eu tô... como é que eu posso dizer? Eu tô bem focado no lance de aulas, assim, né? Virou um núcleo grande e acho que próxima coisa, assim, que eu vou focar para desenvolver é realmente essa produção de músicas próprias, né? De som autoral e tudo mais. Tenho algumas coisas, tenho feito algumas coisas já, mas por enquanto são fragmentos, assim, que estão aparecendo, né? E aí... assim que acalmar essas coisas de lançamento, porque o que tem sido difícil para mim é acalmar financeiramente, na verdade. Então, enquanto não se tem uma estabilidade, né, dentro disso, fica meio difícil compor e produzir, assim, pessoalmente falando, sabe? Porque é uma pressão, né? Pô, você tem que pagar as contas e não sei o que e tal, então tem que estar correndo atrás. E o empreendedorismo, assim, ele vai te chamando. Ele vai te chamando, você meio que não tem tanto controle assim, é uma demanda e vai acontecendo e você vai fazendo. Então, apesar de ter aparecido esses fragmentos, ficou um pouco de lado essa questão do Igor artista, assim. Hoje o Igor, ele tá como um youtuber que produz, né, para o público dele, como um cara que também rege um Telegram que tem, sei lá, 1.300 pessoas, é bastante gente assim, e que lança esses cursos e tal, incentivando a galera a tocar e aprender de uma maneira que eu acho que é bacana, né? Fora isso, cara, assim que acalmar isso, na verdade, aí a ideia é lançar o meu primeiro EP ou o meu primeiro álbum, ainda não sei como vai ser, assim, né? E fazer parceria com bandas locais,
Porque qual que é a ideia? A ideia é colocar mais som agora, né? De aula, essas coisas, o pessoal já sabe que eu ensino, já tem bastante coisa para aprender no YouTube também. Claro que uma dica ou outra agora, até mais avançada, assim, vai ser super bem-vinda no canal. Mas eu quero agora também mostrar o Igor artista, que é realmente esse cara que tá faltando mostrar um pouco, sabe? Entendi. Mas você, por exemplo, você pensa que você se sentiria mais à vontade, assim, trabalhando mais como um intérprete, mais como criando o seu próprio material, ou indo numa direção, às vezes, de pegar músicas e dar uma roupagem mais moderna ou diferenciada? Como é que você pensa, mais ou menos, o seu caminho aí? Musical, assim? Cara, todos esses lados que você falou, ô Léo, são bem apetitosos, assim, saca? Porque eu penso em fazer parcerias com as bandas locais, tocando as músicas deles, e colocar uma gaita no meio. Porque no começo lá eu não falei, mas uma das coisas da base do Igor também, né, um dos meus pensamentos quando eu comecei era: pô, eu preciso saber subir em qualquer palco e me virar. Não interessa o que estiver acontecendo ali, eu tenho que chegar ali e tenho que fazer gaitinha falar. Então, nessa questão de músicas com outras roupagens ou músicas de outros artistas e tal, eu tenho muito interesse de colocar a gaitinha e fazer versões para o meu canal das bandas, porque o meu canal ajuda a divulgar as bandas, só que com a minha gaita, né? E aqui em Londrina a gente, tem um núcleo assim de várias bandas, muitos músicos bons, então dá para se fazer muita coisa, né? Mas em contrapartida também, com certeza, cara, quero lançar os meus autorais, assim, coisas com mais gaita, tipo mais de uma gaita dentro de um som, né? Nos arranjos. Tenho várias brisas, assim, bem longe, assim. Legal. Né? Ô Igor, tipo, até para aproveitar para te perguntar, porque você estava estudando em Tatuí, né? Eu queria perguntar também, Asger, sobre isso. Eu ia isso. perguntar então, isso. Acho que... Manda aí, sax. Consciente coletivo. É porque eu lembro que você estava estudando sax, né? E me pareceu que você estava com, assim, inclusive você estava, acho que, trampando aí em Londrina, tocando com sax, inclusive, né? E ia te perguntar, assim, qual que é essa relação de... essa relação com o sax como instrumento e como se relaciona com a gaita também, né? Em termos... Porque, assim, imagino que começar um instrumento novo e num caminho que você estava indo, que eu vi que você estava num caminho bem focado, né? Bem forte, assim, né? Na coisa do sax, assim, né? Me passou a impressão, assim, até eu achei isso, assim, tá com cara do que o Igor de que você ia dar uma abandonada na gaita até. Assim, todo respeito à gaita, mas assim, é que eu imaginei que você estava tão focado no sax que talvez você fosse pôr a gaita até em segundo plano, né? Mas não foi o que aconteceu. E aí, assim, um monte de perguntas, tudo um pacote de coisas, né? Inclusive, eu acho que até o Xavier e o Lucas podem, se quiser, complementar isso que eu tô perguntando, né? Mas assim, essa relação do sax, né? E se isso ajudou na gaita também. Claro. Vocês querem complementar alguma coisa? Não, eu lembro que eu te conheci no Sindicato, não sei se você lembra dessa noite. Eu lembro. Naquele dia mágico chato pra caramba, quando anunciaram o fim da Benz, né? É verdade. Isso. Quando contaram pra gente que a Benz ia fechar. E aí a gente sentou numa mesa, ficou batendo papo, aí eu tive essa impressão, assim, nossa, conheci um saxofonista que toca uma gaita bem legal. Você estava muito empolgado com o sax na época, né? Não sei se eu tô confundindo, mas o sax era importante para você, né, na tua vida. E aí? Só puxar também, a minha questão era essa mesmo, né, da ponte, né, das pontes entre o saxofone e a gaita, né, e também um pouco da vivência aí em Tatuí, como isso também, sei lá, mudou, sei lá, ou o que né, isso proporcionou aí, né, em termos de experiências aí com a música mesmo. Galera, essa foi uma parte, assim...
é até difícil falar sobre isso, porque realmente foi um conflito muito grande na minha vida, esse negócio do sax e da gaita. Porque eu me apaixonei pelo sax e eu sempre fui gaitista, né? Eu comecei com a gaita, comecei com violão e tal, mas 6 meses já tava com uma gaita e virou a gaita o meu negócio. E eu queria ser gaitista e queria tocar gaita pra caramba, e é isso aí. Só que quando eu tava em São Paulo, eu vi um cara tocando sax que eu falei assim, velho, eu não sei, mas eu preciso fazer isso também que esse cara tá fazendo. Eu tenho que fazer, eu consigo fazer, eu sei. E aí eu fui atrás de saxofone e vivi um conflito muito grande entre as duas partes, assim, porque realmente dividir o estudo de 2 instrumentos não é tarefa fácil, não é simples, e o psicológico também dá uma apertada, né, porque você tem que regredir muito, né, você já toca um pouco e você vai pegar outro instrumento e começar do zero meu, não começa a sair o som da noite pro dia, né. O sax, inclusive, eu considero um instrumento muito mais difícil do que a gaita, assim, né? Tem um monte de chave, tem as questões de embocadura, são muito mais... não foi tão intuitivo quanto a gaita foi para mim, na verdade, né? Então isso trouxe vários conflitos também dentro do aprendizado, e eu realmente cheguei uma época a abandonar a gaitinha para ficar só em cima do sax, porque eu queria fazer aquilo, queria evoluir e tal. Mas é engraçado como a gaita puxa a gente de volta também, né? E realmente parecia que eu ia dar uma abandonada na gaita, eu realmente dei, só que depois eu voltei com tudo pra gaita e dei uma abandonada no sax, né? Tipo, beleza, o sax eu tenho até hoje, eu toco e tal, mas não é uma coisa que eu nem tenho tanta pira assim hoje em dia. É legal, né? Mas não se compara uma coisa com a outra, assim, porque a gaita... Vocês também têm isso, é aquele instrumento que a gente toca de coração e tal. Então, não dá para balancear as duas coisas juntas, né? É meio que sacanagem com o saxofone, na verdade. Então, assim, eu cheguei em Tatuí para estudar porque eu estava me sentindo bem limitado. E eu não queria ficar em Londrina. Eu tinha acabado de voltar de São Paulo, já tinha visto que o mundo era muito maior do que eu imaginava, e que eu achava que eu tocava gaita pra caramba, eu não tocava nada. E aí eu voltei pra Londrina meio pensativo assim, e falei, eu preciso tomar um rumo. E aí eu tava lá no sítio, lá morando com os meus pais e tal, trampando na roça com meu pai, e aí um dia eu tava rodando o Facebook e apareceu vagas remanescentes no Conservatório de Tatuí, maior conservatório da América Latina e não sei o que, bababá. E eu já tava com saxofone, né? Nessa época eu tava vivendo essa coisa do sax, assim. Aí eu falei, putz, será? Aí eu chamei um brother baixista daqui de Londrina, o Vinícius, e perguntei pra ele se ele não queria prestar pra gente ir junto e tal, pra não passar um perrengue sozinho. E aí a gente foi, cara. E assim, deu tudo certo, passei no teste, eu tinha uns 7 meses de sax, assim, enganei bem a galera lá. e aí passei e vivi essa temporada em Tatuí, né? Foi uma temporada grande, foram 6 anos lá. Oi, Igor, desculpa, eu tenho a impressão que é mais fácil entrar do que sair, né, não? Sim, com certeza, cara. É uma cilada, Bino. Assim. É uma bilada, Cino. É fogo, cara. Não, e foi tranquilo de entrar, na verdade. É tranquilo mesmo. Mas sair assim, eu tinha várias coisas acontecendo na minha vida, né? E acho que cada um passa por umas coisas, mas tinha uma pressão familiar muito grande em relação a diploma, a faculdade para mim, né? Então eu tinha que me explicar nesse sentido. E aí eu tava lá em Tatuí e no meio do curso, assim, eu já tava no 2º ano de curso, não tava me desenvolvendo muito bem, na verdade, no curso, não me adaptei, assim, ao sistema, porque uma coisa é você entrar tocando num conservatório desse, já com uma percepção de quem toca, de quem conhece o instrumento. E outra coisa é você entrar sem tocar o instrumento direito. E eu entrei assim, saca? Então eu me via correndo atrás de um tempo que a galera já tinha feito aquilo há muito tempo, quem tava lá. Então para mim foi um pouco frustrante até Tatuí, assim, né? Mas aprendi várias coisas muito importantes, tipo harmonia, escala acorde, 2/5, sub-5, muita coisa assim, nomenclatura,
Isso aí abriu bastante a cabeça, são coisas que eu estou absorvendo até hoje, né? Mas no meio do caminho eu me desviei para a faculdade daí, que foi o curso de produção fonográfica, né? E aí o curso de produção fonográfica foi que, deslanchou, assim, porque eu já tinha voltado ativa com o canal, e aí fazendo o curso eu aprendi sobre estúdio, aprendi sobre microfone, sobre captação, mixagem, masterização. Então, eu não digo que eu sou um cara excepcional em tudo, na verdade. Tem algumas coisas que eu faço muito bem, mas eu acho que o grande lance é você saber várias coisas de várias áreas para você ter um combo e saber gerir o seu processo de produção e tudo mais, né, sendo músico. E aí foi bem legal a faculdade, aí acabei a faculdade, fui para Sampa, voltei para Londrina e falei, vou estudar mais um ano em Tatuí. Aí eu voltei e fiquei mais um ano em Tatuí. E aí foi um ano que deu super errado, que foi o ano que a gente gravou, na verdade, o podcast 2018, que eu operei o joelho e fiquei simplesmente morando lá, assim, mais devagarzão, assim, sabe? E aí a partir de 2019 começou a mudar. Agora voltando para a questão relacionando, né, que o Lucas falou assim, do sax para gaita, né, essa transição. Coisas que me ajudaram muito, né, o que o sax me ajudou muito na gaita foi articulação. Cara, a articulação de jazz, assim, o sax foi importantíssimo para eu aprender, né? Sempre lembrando, tipo, pensando em música mesmo, né? Não no instrumento, mas como o sax faz parte dessa linguagem, dessa música, desse estilo, depois foi muito mais tranquilo levar para gaita. Aquela questão das colcheias com swing, né, e tudo mais. Eu nunca fui muito de passar os riffs da gaita pro sax, porque eu gostava do sax, mas sendo saxofone mesmo, assim, sabe? Né? As frases e tal. Então, respiração também foi algo que deu muito suporte, porque o sax tenor, né, vai bastante ar mesmo, e o ar só vai, não é como a gaita que a gente tem esse lance assim de assoprar e aspirar, que deixa um pouco mais fácil, né? Você acha caminhos dentro disso para se livrar de uma empreitada, de uma situação ali, né? Então, o sax me ajudou bastante na respiração, pressão de ar, articulação e harmonia também, né? E aí a vivência toda de Tatuí, eu sempre levava as gaitas quando eu ia tocar. Quando eu levava as gaitas nas cantes, eu tocava, era muito legal. A galera chocava, assim, era massa pra caramba, na verdade. Então foi mais ou menos isso, né? Toda essa história de Londrina, Tatuí, São Paulo, Londrina hoje de novo, né? Legal. Ô, Caçuia, deixa eu aproveitar que você está falando do sax, deixa eu perguntar uma coisa para você, assim. A gaita, ela tem a distribuição de notas toda irregular, né? Cada oitava é de um jeito. Uhum. E além disso, você não consegue, por exemplo, num instrumento de corda, você tem um shape, né? E você mantém esse shape e você consegue mudar de tonalidade, que facilita bastante, né, a vida do... Sim. Né? Como é que é a distribuição de notas no saxofone? É regular? É tranquilo você mudar de tom? Uma oitava é igual a outra? Como é que é? Legal, boa pergunta. Na verdade, o sax ele vai ter aproximadamente 2 oitavas e meia, tá? De notas, tipo, normais, assim, que seguem uma sequência lógica, né? Menos que a diatônica. Isso, menos. Caramba! Porque a gente sai de um... Por exemplo, falando do tenor, né? Qual que é sax, na verdade? A gente sai de um si bemol, aí tem o si bemol médio, aí o agudo e vai até um fá. Tá ligado? Então, si bemol, si bemol, si bemol, fá, né? Uhum. E só que assim, qual que é o difícil do sax, né? Igual você falou. O shape funciona? Cara, não funciona. Então, se você vai aprender uma escala maior, você tem que aprender 12 escalas maiores, tá ligado? Uhum. Né? Então, é um outro jeito de pensar, mas que também é muito bom porque ajuda no raciocínio, né? Porque como a gente vai estudando em ciclo de quartas ou quintas, a digitação mais fácil sempre vai ser a de dó, né? Em qualquer instrumento. Então, você aprende essa questão lógica de ir acrescentando um acidente por vez, né? Então, é aquela chave que vai mudar, né? Quando eu estiver em sol.
Quando tiver em si bemol, aquelas duas lá que vão mudar, né? Então, você vai fazendo esse tipo de relação e não fica tão difícil, mas no começo, assim, o processo é muito mais difícil do que só trocar de gaita, né? Uhum. Ô Igor, perguntar, já aproveitando que você está falando do sax também, fazer essa relação com a gaita, né, tipo, uma coisa que eu ia perguntar, porque você fez o caminho meio que inverso, né, e aí você falou que facilitou. Eu dei algumas aulas para saxofonistas, né, que estavam querendo tocar cromática, por exemplo. E eu percebi, assim, que é uma dificuldade tremenda, porque eles vinham com tudo que... Com toda a coisa da bagagem do sax, cara, é muito difícil de mudar o som dos caras pra gaita, assim, porque os caras já chegam com... O cara não consegue fazer um ataque sem fazer como que é? As notas vêm tudo sempre com staccato, com ataque de língua, né? É bem complicado, assim, no começo, assim. E às vezes é um cara que manja muito, parte teórica, tudo, toca já sax há muito tempo, né? E aí muda bastante, assim, é difícil de tirar. E até achava engraçado porque eu falei assim, porque assim, agora na onda do pagode, por exemplo, tá tendo muita gravação com gaita, principalmente gaita cromática, assim, né? Diatônica tem, assim, às vezes tem umas coisas na onda do sertanejo, né? Tem diatônica, que eu tenho visto aparecer também. Então, o que está acontecendo é que os saxofonistas estão começando a incluir a gaita, né? Isso. Só que eu até brinquei com o aluno que eu estava dando aula, eu falei assim, porque a impressão que dá é que assim, é som de saxofonista tocando gaita, né? E a gente agora, a minha dúvida agora é assim, como que eu faço para ensinar? Porque eu estudo de um jeito a gaita, mas assim, a expectativa de som é do som dessa galera, né? Porque eles estão mais em evidência, né? Mas assim, a pergunta é o que você acha de diferente? Porque para você ajudou, né? Mas eu sei, por exemplo, que a relação contrária do cara que toca sax tentando começar a tocar gaita é um processo que, assim, o cara vai, com certeza, com um pouco de tempo, o cara resolve muito mais rápido do que quem não toca, quem tá começando, né, completamente o instrumento. Só que tem umas facilidades, que é, por exemplo, assim, você chega pro cara e fala, olha, não sopra com força, né, tipo timbre, né? E isso daí para você, como que é isso, assim, realmente o sax te facilitou, né? Mas verso, o que você acha disso? Já pegou algum aluno saxofonista que foi pegar gaita? Cara, nunca peguei, assim, mas já peguei outros músicos, tipo cantor, cantora. Eu acho que, assim, a questão da pessoa já ter uma musicalidade desenvolvida, uma percepção, ajuda muito, né? Mas realmente, cara, mesmo assim, às vezes com a percepção, tem algumas coisas que são difíceis. Vai muito de pessoa para pessoa. E eu acho que, assim, é começar do zero mesmo, tá ligado? Não é porque toca outra coisa que vai começar um pulinho na frente, não. Tem que passar os fundamentos, tem que passar exercício básico de embocadura e tudo, para não passar esse perrengue, na verdade, né? Porque facilita daí. Mas, assim, é que eu não peguei um saxofonista, na verdade. Não sei muito como... Não, é que acho que vai de encontro com isso que você falou, porque é o seguinte, é como que às vezes, assim, é mais fácil dar aula para alguém que não sabe nada do instrumento do que alguém que já toca um outro. Isso, é verdade. Que às vezes a pessoa já vem com a pessoa já sabe, já sabendo, já tendo elementos de conhecimento, às vezes fica difícil você chegar e falar assim, olha, vamos começar aqui com a embocadura do orifício 4. Aqui a gente tem uma escala de dó completa do 4 ao 7 e vamos ficar trabalhando isso aqui por enquanto até você ficar bom na embocadura e na passagem, né? Tipo, o aluno que é um aluno mais iniciante, o cara, ele entende isso, né? Assim, por exemplo, se falou cantor ou alguma pessoa que já tem expectativa, que às vezes a pessoa já chega já esperando que vai ser mais fácil a gaita, né? Tipo assim, eu preciso, se você me falar onde estão as notas aqui, eu já vou sair tocando, né? Um pouco. Acho que por isso que perguntei, né? Vai de encontro com isso que você falou, né? Sim, sim. É uma situação complexa, né, Rodrigão?
Não, mas é bom saber que você tem essa... Porque assim, a gente tem que trabalhar nessa dinâmica, né? Ó, você tá começando na gaita, tá começando como qualquer outra pessoa. Vai facilitar mais pra frente, mas tem que começar do começo. É bom pensar desse jeito que você tá falando mesmo. E uma coisa que ajuda, assim, que eu aplico com os alunos, é a gente sempre tá trabalhando com objetivos, tá ligado? Porque não é tempo. Você vai ficar uma semana fazendo isso, você vai ficar um mês fazendo isso e tal. Não, é objetivo, entendeu? E outra, ter a percepção de ter concluído o objetivo. Eu, comigo mesmo, sei que eu estou bem na minha embocadura, sei que eu estou bem afinando esse bend, sei, sabe, tipo... E é isso aí, né? Tipo, ter essa percepção mesmo, né? Fazer o aluno criar essa percepção do caminho dele, da assertividade dele também. Não, muito bom, cara. Assim, é bom ver você como um cara que tá nessa estrada do ensino, né, cara? É bom pegar o pessoal que tá ouvindo, né? Tá acompanhando. Eu acho importante reforçar pro pessoal que tá ouvindo também que acompanhe o canal do Igor no YouTube, o canal do Igor Kazuya, o Instagram também do Igor Kazuya, né? Tem o seu, né, também seu, acho que é do Telegram, né? Seu canal do Telegram. Isso, o grupo. O grupo do Telegram também. Imagino que tá tudo dentro dessas redes sociais que o Igor tá falando aqui. E eu acho que agora a gente pode passar para a próxima etapa do nosso podcast aí. Então eu convoco Leonardo Kenji aí para anunciar o nosso próximo bloco. Eu vou entrar criar umas vinhetas. Não, isso aí depois o Lucas faz a vinheta aí pra gente. Aqui, vamos entrar no Harmonizando então? Cadê o Xavier, cara? Vamos, tô aqui. Xavier. Então, eu não sei qual que é a música, cara. A música é aquela do Constantine, eu esqueci o nome agora. None That Matters, alguma coisa assim, quer ver? None of That Matters, isso. None of That Matters. Isso. Do álbum Alged, do Constantine. E aí, Xavier, como é que a gente harmoniza uma música do Constantine, hein? Então, deixa eu ver aqui o que sugere pro meu paladar esse som. Eu não achei a música. Da outra vez, vocês perguntaram qual posição que tava essa música, eu não sabia responder, velho. Você sabe agora? Eu tô achando que vai sair algum prato muito louco desse negócio. Então, agora, na verdade, eu inclusive tava conversando aqui antes do podcast com um brother meu e tal, falando, e aí, qual que é a tonalidade? Tem um centro tonal essa parada, né? Mas na real é uma música modal, né? Então ela não tem um tom específico, assim, um centro tonal. Eu não sei se é pandemia não, mas eu consigo pensar em praia com isso aí, cara. Ô, Igor. Carro andando na praia, assim, conversível, ilhas gregas, riqueza, vida boa. Acho que é pandemia. Uma vida pós-pandêmica. Ô, Igor, mas o tom da gaita qual que é? Que ele muda, né? O Constantine, ele usa outras tonalidades. Sim. Mas nesse mesmo som, eu não sei. O tema tá com a gaita em lá, que foi o que eu tirei hoje cedo. Pode crer. Então, tipo assim, só pra vocês sacarem, né? Então tem essa onda. Depois tem aquele Bzinho que vai pro... E aí volta, né? Mas gaitinho lá. O cara é um ET, né, velho? Acho que é bom, já que a gente tá nessa sessão do Harmonizando aí e tá escolhendo essa música, né? É bom falar que o Constantine tem um trabalho muito bom, né, cara? Um trabalho bem, assim, sólido na diatônica, assim, né? Ele tem essa... Ele conseguiu... Ele começou nessa escola meio Howard, né? De Howard Livre de tocar, né?
mas ele acabou se distanciando, né? Assim, ele conseguiu uma identidade bem própria, né? Vocês que o Lucas e o Igor conhecem bem o trabalho dele, né? Que acompanham bastante, eles podem falar até com mais propriedade, né? Mas assim, ele tem um trabalho bem legal, assim, né? Acho que é uma profecia que se realizou, né? Porque eu acho assim que há uns 20 anos atrás, quando a gente falava de gaita, assim, acho que a gente tinha uma ideia de que ia sair fora do nicho do blues ali rápido, né? E acho que hoje em dia a gente tá vendo uma coisa bem nesse sentido, assim, tipo, tem toda uma geração aí de gaitistas, assim, que, cara, ganhou status, né, um instrumento, assim, tipo, o pessoal aplicou em praticamente todos os outros estilos conhecidos e imagináveis, assim, subiu de nível, né, passou de fase aí, né. Verdade, eu também acho, nossa, e eu fiquei feliz com isso, hein. Não é bem legal, assim, porque meio que a gente tinha, eu lembro assim que quando eu era novo, assim, isso tem um bom tempo, né? Mas assim, a gente tinha aquela coisa, né? Que a gente tinha aquele idealismo falando assim, poxa, porque todo mundo tinha que conhecer gaita, que no dia que a gaita for tema de novela das 8, né? Tudo vai mudar. E de fato acabou que a gaita virou tema de novela das 8, né? Numa época aí que teve a música lá do Flávio, né? É o bumerangue, né? Mas assim, só que o que aconteceu foi que não aconteceu na escala que a gente gostaria, né? Porque a gente gostava muito do instrumento, queria ver o negócio popularizando demais, mas realmente cresceu muito, ficou muito mais versátil, né? E muito mais presente, assim, talvez. Então acho que isso é bom, né? No fim das contas, assim. Mas traz um desafio, né? Quer dizer, a gente tem um papo aqui hoje, igual desse podcast, do tipo assim, cara, como que eu aplico gaita para um cara que vem de outro instrumento, como é que eu faço para encaixar esse negócio na linguagem, né, do sertanejo e do pagode, né, quer dizer, eu inclusive eu já dei umas pinicadas no Isaac Rey falando que ele devia fazer um curso de cromática para samba aí, que eu acho que é um negócio que ia ser bem legal se tivesse, assim, mas enfim. Mas eu acho que é legal, cara. Acho que é um caminho bacana aqui. Tô enrolando pro Xavier aparecer aí com a harmonização aí, pô. Cadê você, Xavier? Xavier. Sorte o rango pra nós. Certo, então. Todo mundo com fome, cara. Você me falou que a música te sugere você passeando num conversível pelas Ilhas Gregas, né? Isso me lembrou um molho que eu tenho feito bastante ultimamente e que você pode comer com um monte de coisa. É bem legal. Oba! É muito usado na Grécia, na Turquia, na comida árabe tem bastante também. Chama tzatziki. Você pode colocar esse negócio no kebab aí, cara? Como é que é o negócio? Pode colocar no kebab, você pode fazer um wrap, você pode colocar numa carne, até num churrasco, se você... Depende do seu gosto, né? Num cordeiro vai ficar bem legal, no frango... e é bem fácil de fazer. Essa parte que eu gosto. Bem tranquilo. Então, você tem que pegar assim um pepino, aquele pepino japonês, aí você passa ele no ralador, só que não é um ralo fino, assim, é aquele que sai as tirinhas, sabe? O pepino japonês aí é uma referência ao nosso convidado, inclusive. Né? Não pode ser um pepino normal, tem que ser um pepino japonês. Né? O pepino japonês tem menos água, né? Aquele pepino grandão, ele solta muita água. Você passa ele no ralador, mas aquele para tirar tirinhas, sabe? Fica parecendo uma minhoquinha fininha, depois que você passa nele. Não é no ralador que faz pó, sabe? Que faz o queijo ficar, por exemplo... para tirar lasquinhas, né? E aí você coloca numa peneira e deixa de um dia para o outro na sua geladeira com alguma coisa embaixo para escorrer a água dele. Aí você pega um iogurte natural. Eu não vou falar em medida não, você vai colocar no teu gosto, tá? Mas você vai colocar bastante iogurte, vai misturar com esse pepino aí. Aí você coloca um pouco de azeite de oliva, você coloca um pouco de suco de limão. Se você quiser cortar um alho bem picadinho ou jogar alho em pó também. Aí você pica menta, dio, tomilho, o que você tiver. Eu gosto muito com hortelã, né? Com hortelã. E pode colocar salsinha também. Tudo bem picadinho. E sal, um pouquinho de sal, pimenta do reino. E é isso, tá pronto o tzatziki. É isso. Ô Xavier, nossa, cara,
Desculpa, cara, deve ser a pandemia, mas a única coisa que eu pensei aí foi misturar isso no rum, cara. Fazer um drink com esse negócio aí. No drink? Podia pôr no rum esse negócio aí, na vodka, sei lá. Pode também, cara? Eu nunca provei, talvez. Tirando o iogurte, né? O iogurte não vai combinar muito bem, não, mas, pô, até o resto aí acho que dá pra colocar no rum, cara. Pode ser também. Não, mas legal, você só mistura esse negócio aí mesmo a frio aí e usa pra temperar aí o... Isso, aí você conserva na geladeira e aí você coloca em cima de uma carne. Você pode comer com pão pita, você simplesmente passa no pita e come, ou num pão de forma também. É um molho para quem gosta do sabor mais ácido do iogurte, né, com limão, vai gostar. Pergunta importante, quanto tempo dura isso na geladeira, assim, conservar? Se conserva por bastante tempo? Não, é pouco, porque é iogurte, né, então 3 dias. Tem que fazer assim... Faz e come. Consumo mais imediato, assim. Mais imediato, no máximo 3 dias, se você deixar na geladeira direitinho ali, 3 dias. Só para saber, porque é bom saber, assim, questão de quantidade, que às vezes a gente tá, essa coisa pandêmica, chega e faz um monte. Não, você compra Já é bom avisar pra galera, não faz tanto, porque senão você vai comer 3 dias do molho. Então já tem que preparar, já tem que preparar um cardápio onde você vai usar esse molho os 3 dias. Não, cara, você faz aquele copinho de iogurte natural, né? Iogurte, lógico, é iogurte natural, sem açúcar, né, pessoal? Iogurte só. Então não vai ficar legal. Iogurte de morango. Iogurte de morango não rola. Não, é só iogurte natural. Eu acho que dá para 2 pessoas, dá para comer bastante. 3 pessoas, 4 até, se for para provar, né, um pouquinho. 4 pessoas. E é só um pouquinho um fiozinho ali de azeite. E na hora de servir também você coloca um pouquinho de azeite em cima também, que ele vai ficar bonito, vai ficar gostoso. E aí o resto é a gosto. Um dente de alho, ou uma pitadinha de pó de alho, uma pitadinha de pimenta, uma pitadinha de sal, corta bem fininho ali uma salsinha, um hortelã, dill, para quem tiver, dill não é tão fácil encontrar, mas às vezes acha, dill é uma erva bem, bem forte, bem gostoso. Eu só queria deixar aberto aqui o convite, assim, que isso é uma coisa que a gente está matutando há anos, né? Pelo menos eu estou matutando há anos aí, mas quando passar essa pandemia, tiver todo mundo vacinado e podendo se encontrar de novo, nós vamos fazer um programa especial, cara, que vai ser assim, nós vamos juntar num lugar, o Xavier vai ter acesso à cozinha, entendeu? E aí tudo que ele tá falando, que ele vai fazer ao vivo pra gente, a gente vai comer enquanto a gente conversa. Que eu acho que vai ser um negócio sensacional, cara. Aí pra fazer aí sim. Vídeo, né? Aí, gravar tudo isso em vídeo, vai ficar... Esse molho aí, o Xavier tem que fazer assim, já que aproveitando que a inspiração é a música do Constantin, que é alemão, como que é o nome daquela empanada, daquele bife empanado alemão? É Schnitzel, é isso? Acho que é Schnitzel, Schnitzel, né? Que faz uma carne empanada que eles fazem acho que é na Áustria e na Alemanha, né? É um porco empanado, né? Porco, né? Porco, é carne de porco, né? Carne de porco empanada, que é tipo como se fosse um nosso bife empanado, assim. Daí já fazer com um desse com esse molho aí para combinar com a música alemã de Constantina. Mas pode ser kebab também, cara. O alemão come kebab pra caramba aí, velho. Tem kebab pra caramba. Na Europa inteira, né? Tem kebab. Eu comi bastante quando eu fui pra Portugal, hein? Nossa. Tem bastante também, né? Bom pra todo canto tem kebab. Aliás, o kebab é a comida mais barata e mais bem servida, né? Quando eu fui pra Alemanha era o que salvava. Rendia. Mas é mesmo, eu também. Na Alemanha e na Polônia, cara. E é um puta do negócio enorme, cheio de... Nossa... E saudável, vinha muita coisa, né? Tipo, variado, né? Então valia a pena, valia uma boa refeição e era bem mais barato do que sentar num restaurante. É o segredo do sucesso, é isso aí. Galera, vamos encerrar então. Vamos agradecer aí mais uma vez aí a presença do Igor Caçuia.
Muitíssimo obrigado aí, cara. O podcast ele sempre termina levando muito tempo e ficou aquela sensação de que a gente não cobriu tudo. Então, fica o convite aí para as próximas edições aí. Queria agradecer também a presença de todo mundo aí, conhecimento inestimável aí, né? Xavier, Heisiger, Lucas. Muito obrigado aí, gente, pela presença de todos. Tomara que quem esteja ouvindo também curta igual a gente está curtindo fazer aqui. E é isso aí, vamos ver se a gente consegue retomar o projeto agora, né? De repente chamar mais gente, aproveitar que tá todo mundo aí de isolamento. Quem sabe a gente não diminui um pouco a solidão e o isolamento aí, estreitando a distância aí com o podcast, né? Eu acho uma boa, hein? Eu gosto da ideia também. Legal, gente. Valeu, Caçuia. Valeu, pessoal. Bom demais. Só antes de encerrar, né, agradecer o Igor também, falar se ele também não quer deixar um recado aí pra galera também, as considerações finais aí pro pessoal também. Mas eu passo a palavra aí pro Heisiger também, depois enfim. Mas agradecer, porque eu acho que o primeiro programa que vocês gravaram eu não tava, cara. Se eu não me engano. Eu não tava, mano. Ou tava? Acho que não, cara. Eu acho que não, cara. Eu acho que você... Foi 2018, né? Vocês falaram. Isso. Você entrou um pouco depois. Mas é legal, né? Que tipo assim, que aí agora o time ficou mais bem servido aí. E, pô, é isso, é aquela sensação, né? A gente falou e tal, dava pra, né, falar de, sei lá, muito mais coisa, aí fica em aberto, né? outras questões, outras experiências também que acabam passando, mas de repente aí ficou o convite pra voltar. E é isso, Igor. Sucesso aí também nos seus projetos e tudo mais, né? E vamos que vamos. Valeu demais, Lucas. Galera, eu acho que é super real esse lance mesmo. Parece que fica faltando coisa para conversar. Mas é por isso que a gente tem que... Por isso que tem que passar a pandemia e a gente reorganizar os encontros de gaita de novo, né? É uma coisa que... Aí sim a gente se abraça e senta mesmo e conversa. Aí tira aquelas teorias pesadas mesmo de gaita, né? Que os caras fritam a cabeça. Mas assim, só agradecer. Fiquei muito feliz mesmo com vocês terem aceitado fazer. Brigadão de coração. Gosto muito de cada um que tá aqui. Respeito pra caramba o trabalho de todos também. Acompanho, né? Vejo o que tá acontecendo. E contem comigo também, sempre o que precisar. Né? Felizmente tem um público legal comigo que eu posso ajudar também sempre. Galera que está ouvindo esse podcast também, sempre lembrar de fortalecer, compartilhar, curtir, porque a ideia sempre é aquela mesma de sempre, né? Fortalecer a comunidade da gaita, né? E isso a gente está fazendo hoje aqui no Brasil, mas a ideia é tomar uma proporção bem maior que isso também, mais para frente. Então, só agradeço. Vamos seguir firme, também vocês sabem que podem contar comigo. E é isso aí, bora curtir o sabadão. Antes do Xavier também se despedir, do Ken se despedir, agradecer o Igor aí pelo papo. Realmente sempre fica faltando coisa, na verdade, assim, é aquele papo que se tivesse na mesa do bar ia começar cedo e até avançar a madrugada com cerveja e bastante conversa, né? Uhum. Agradecer muito aí a sua presença, de ter vindo aí com a gente aí, dessa retomada do podcast. Agradecer também o Xavier, o Lucas, o Kenji, e reforçar assim que você é um grande agregador, assim, né? Você é aquela coisa assim que é um grande agregador, tem feito um trabalho de divulgação de gaita bem bacana mesmo. A gente teve uma experiência bem legal naquele evento que a gente foi em São Paulo, tava com o Xavier, inclusive. Uhum. Nossa, que delícia que foi aquilo, aquele encontro. Um encontro super gostoso, super tranquilo, sabe, assim, num clima bem... Verdade. Um clima legal. Nossa, assim, foi bem assim, foi muita gente, todo mundo assim curtindo ali a onda, né? Assim, foi uma reunião bem bacana, assim. O Lucas estava lá também. O Lucas estava também, né? Tava tentando legal. O Casanova também apareceu por lá. Daquele dia lá. Depois apareceu teve o Diego, apareceu o Robson Fernandes. Apareceu todo mundo. Foi geral, né? Foi muito bom mesmo. E aí aquela coisa, né? Usando os termos da internet, que o Kenji, né? O
O Igor Caçuia é um grande hub aí da diatônica aí na internet. Então é muito bom, assim, de estar próximo de você aí, né? E de estar acompanhando o seu trabalho. Valeu mesmo aí. Que legal, Rodrigão. Que legal. Realmente aquele encontro foi muito gostoso, foi demais. Saudade que eu tenho desses encontros. Puta tarde legal, bacana demais. A gente fez uma roda, né? Uhum. E todo mundo falou um pouco, aí a gente fez passamos o microfone numa cada um tocava um chorus, né? Isso. Uma sessão uma roda de improvisação, né? Puta, que delícia, cara. Foi demais. Pô, tem vídeo disso aí, né? Não tem? Tem sim. Acho que tá no canal. É legal pra caramba. Uma galera. Eu vou mandar pra vocês. Acho que foi a vez que eu vi mais gaita tocando junto ao mesmo tempo, foi nessa vez aí. Muito bacana. É isso aí, valeu demais, Igor. Valeu pelo teu tempo aí. E vamos, quem sabe a gente, aí mais pra frente a gente grava um terceiro, né? O primeiro se perdeu. Esse papo foi bem legal de hoje e mais pra frente aí você retorna, a gente continua. Bora que tem chão. Outras histórias. Isso. Vamos fazer mais histórias e depois você conta pra gente. Belezura. Vamos que vamos. É isso aí, eu que agradeço, rapaziada. Pô, agora relembrando esse encontro aí, satisfação total. Sem palavras mesmo.